Então, vamos à segunda parte desse nosso painel, já agora com o Dr. Mariano. Falamos da cessação, é verdade, e como também fez na sua locução o Pedro, a questão das indemnizações e compensações. Então, Mariano, tens 20 minutos, a partir de agora, serão cronometrados conforme a orientação da organização. Obrigado. De tanto medo, a calça está a cair. Mano mais velho, conforme eu trago, eu vou pôr o meu tempo também, apenas para estarmos alinhados. E comecei a contar agora, 20 minutos. Meus colegas, como sabem, pertenço à organização, então têm de pegar leve. Ou seja, não me façam questões, estou cansado, até porque os colegas acreditam que o almoço foi reforçado, então já estão mais tranquilos e poderão não fazer questões. Eu gosto de explorar o palco, permitam. Eu vou falar da questão da indemnização, né? Que é a parte do dinheiro. Quase todos nós gostamos da parte do dinheiro. Está a funcionar? Exato. Ok. Do ponto de vista da nova Lei Geral do Trabalho, como o doutor Pedro disse muito bem, nós temos fundamentalmente numerada 3 razões para a cessação do contrato de trabalho. Mas o doutor já fez a nota de que há aqui uma gralha, faltou a denúncia, mas em termos muito objetivos, nós temos essas 3 razões: caducidade, revogação e resolução. O legislador apresenta isso no artigo 279, no número 2. Agora, aqui um retorno. Vou tentar isso. Acho que está bom. Tá. Desliguei aquele. É o medo também. Vamos lá. Então, nós temos essas 3 razões, pelo menos que o legislador apresenta, e a questão é basicamente a seguinte, meus colegas. Um contrato de trabalho pode cessar de uma maneira correta ou de uma maneira incorreta. E dependendo da forma como o contrato vai cessar, nós teremos diferentes consequências. E é basicamente neste âmbito em que nós vamos falar das compensações e das indemnizações laborais. Eu gosto de uma discussão um pouco participativa, e se me permitirem, vou atiçar também. Pelo menos o erro não será apenas meu, será nosso. Quando nós falamos de indemnização, o que é que vos vem em mente, meus colegas? Quem pode dar aqui uma sugestão? Participou de uma formação, não é, colega? Compensação. Negociação, alguém disse negociação. Quem tem mais aqui alguma opinião? Quando nós falamos de compensação, o que é que vos vem em mente? Exato. Muito obrigado, Pedro. Vamos seguir. Então, o que é que vos vem em mente? Se indemnização, reparação de um dano e compensação. Diminuição dos danos. Mas do ponto de vista laboral, geralmente, quando nós falamos de indemnização, temos por referência, sim, a reparação de um dano, e geralmente está associada a uma atuação ilegal do outro lado. E quando falamos da compensação, em regra, não existe a atuação ilegal por parte de um dos sujeitos da relação laboral. Mas o que existe é uma atuação conforme a lei orienta, mas ainda assim a lei atribui relevância do ponto de vista pecuniário. A lei diz assim, ok, atuaste bem, não aconteceu porque você queria, mas ainda assim haverá o pagamento de um determinado valor para, por exemplo, compensar a atividade do trabalhador na instituição. Agora, esse retorno, passando um pouco mais para frente, nós temos os elementos basilares para
compreensão desse sistema de compensações e indemnizações laborais. Não é aula, mas eu vou novamente questionar. Meus colegas, quem quer arriscar os elementos necessários para a compreensão das compensações e indemnizações laborais? Perfeito. Muito obrigado. Eu vou chutar um. Salário base. Este é um... Olha, afinal sabem, estão tímidos. Então, a antiguidade, e nos termos da atual Lei Geral do Trabalho, nós temos também a dimensão da empresa. Entretanto, está em vermelho justamente para indicar que, nos termos da nova Lei Geral do Trabalho, este elemento saiu. E eu vou fazer aqui uma pequena provocação. Eu vi o doutor Capeça chegar e realmente tenho aqui uma nota. Eu já vi o doutor Capeça defender a perspectiva de que a dimensão da empresa não devia existir, mesmo quando estivéssemos a discutir a questão do sistema de compensação e indemnizações laborais. Eu entendo diferente. Acredito que era importante que o legislador continuasse a ter em conta a dimensão da empresa. Obviamente, em outros termos, não nos termos em que acontece hoje, que remete diretamente para a lei das micro e pequenas empresas. Nós temos, às vezes, pequenas empresas que, do ponto de vista formal, são pequenas, mas materialmente não são. Mas eu não sou daqueles que defendia ou defende a tese de que devesse sair, mas nos termos da nova Lei Geral do Trabalho, infelizmente, a dimensão da empresa já não consta. Então, quando nós estivermos a discutir compensações ou indemnizações laborais, vamos falar apenas do salário base e da antiguidade. Em relação à antiguidade, há um critério para a contagem da antiguidade. Em regra, o trabalhador, quando trabalhou pelo menos 3 meses, ele já tem o quê, meus colegas? Perfeito. E se trabalhar 6 meses, o que é que ele tem? Alguém falou 2. Mas continua a ter 1 ano. Então, são esses os critérios. Vamos avançar. Então, até aqui, o que é que nós já vimos? Fazendo uma pequena resenha. Vimos que o contrato de trabalho, do ponto de vista da nova Lei Geral do Trabalho, pode cessar de várias maneiras, tal como a antiga ou atual já prevê. Vimos que essa cessação pode ser legal ou ilegal. E dependendo da forma como ele vai cessar, nós vamos ter um efeito compensatório ou indemnizatório. E depois vimos os elementos que são basilares para a compreensão do sistema de compensação e indemnização no âmbito da Lei Geral do Trabalho. Apresentei a minha opinião, que certamente o doutor Capeça vai rebater, acredito, que não sou a favor da exclusão da dimensão da empresa, mas na nova Lei Geral do Trabalho não temos esta consagração. Então, quais são os casos em que nós vamos ter uma compensação? Quais são os casos em que o empregador, mesmo não violando a lei, tem de pagar alguma coisa? Nós temos, eu vou passar rápido para que os colegas não façam perguntas. Temos a questão da caducidade do contrato. No artigo 281, encontramos pelo menos 3 razões que dão lugar ao pagamento de uma compensação. Estamos a falar das situações de incapacidade total permanente ou reforma do empregador, quando dela resultar em encerramento da empresa ou cessação da atividade, insolvência do empregador, extinção da sua personalidade jurídica, e a linha G também fala de algo. Mas como é que é a compensação nesses casos? É simples. 50% de salário base pela antiguidade do trabalhador. Não há grande dinheiro, meus colegas. Então, quem pensa 50% de salário básico, mas obviamente a caducidade não depende da vontade das partes. Então, esta é a primeira nota. Depois, ainda estou dentro do tempo. Exato. Depois nós temos a outra situação que pode dar lugar a uma compensação. E aqui tem existido muita confusão. Eu vou controlar aqui o meu tempo também, para não existir batota. Tenho 11 minutos.
Então, temos a cessação do contrato por mútuo acordo. Não quero mais continuar, o empregador também não quer. Olha, meu caro, vamos sentar e vamos terminar. A pergunta que eu faço, é obrigatório o pagamento de uma compensação? Alguns estão a apanhar boleia, estão a ouvir primeiro não, depois estão a dizer não. Então, do ponto de vista legal, e continua essa mesma referência, o número 4 diz, se no acordo for estabelecida alguma compensação, não é obrigatório. Agora, eu também questiono, será que o trabalhador pode sair sem nada da empresa? Esta parte fica mais dura, né? Se por um lado pode não receber uma compensação, por outro, pode sair sem nada, aqui parece que a doutrina diverge. O entendimento que temos estado a passar é que não. O trabalhador tem direito ao seu fecho de contas. Algumas empresas têm estado a fazer o seguinte: colocam no acordo de cessação uma cláusula de renúncia dos créditos. Eu entendo que não é o correto. Ou seja, o trabalhador pode renunciar, nos termos mesmo a nova Lei Geral do Trabalho identifica isso, pode renunciar após a cessação e no ato de cessação. Agora, no âmbito de um processo judicial, o trabalhador pode também renunciar aos seus créditos. Mas, no âmbito do acordo de cessação, não é obrigatório que o trabalhador receba uma compensação. E qual é o critério? Não há critério nenhum neste âmbito. O empregador e o trabalhador podem pagar 100 kwanzas ou 100 milhões de kwanzas. Faz-me lembrar de uma situação, deixa-me ver mais o meu tempo, 4 minutos, não, 9 minutos. Uma determinada trabalhadora do setor petrolífero solicitou um esclarecimento e a empresa estava a pagar qualquer coisa como 90 milhões de kwanzas. E ela queria confirmar se a empresa estava a ser justa ou não. Eu disse, olha, quem está a ser injusta contigo nesse momento é a Lei Geral do Trabalho. Então, a empresa estava a pagar muito mais do que aquilo que a lei estabelecia, mas era o setor petrolífero. Não foi o valor da consulta, meus colegas. Foi o valor que a empresa estava a pagar à trabalhadora. Então, já vimos que uma outra situação é a cessação do contrato por mútuo acordo. Pode ser estabelecida uma compensação, não é obrigatório. E vamos prosseguir. Temos também situações de compensação nos casos de despedimento individual ou coletivo por causas objetivas. Situações alheias, supostamente, à vontade do empregador, situações técnicas, informáticas, tecnológicas, econômicas, podem fazer com que o empregador decida despedir um conjunto de trabalhadores por causas objetivas, tendo a possibilidade de ser individual ou coletivo. Nesses casos, cumprindo o procedimento, que certamente vai passar pelo setor do doutor Vassili, porque a Inspeção Geral do Trabalho tem sempre algo a dizer, o trabalhador terá direito também a um valor. Muita gente confunde o pagamento desta compensação com a obrigatoriedade de no acordo de cessação do contrato, ou seja, a cessação do contrato por mútuo acordo, ser pago esse valor. Ou seja, nos casos de despedimento por causas objetivas, a lei diz assim, um salário base por cada ano de serviço até o limite de 5. E se o trabalhador tiver mais anos de antiguidade, 50% do salário pelos anos excedentes. Atualmente temos, em função da dimensão da empresa, diferentes percentagens. Nos termos da nova Lei Geral do Trabalho, isso não vai acontecer. Eu começo a sentir calor, meus colegas conseguirem falar com o pessoal para ligar o AC, acho que isso é medo também. Exato. Então, este critério é para a cessação do contrato por causas objetivas. Por mútuo acordo, as partes decidem o que quiserem. Depois, temos aqui os casos de indemnização. O doutor Pedro disse muito bem, atualmente há uma uniformização dos aspectos ligados à ilicitude do despedimento
Isso faz com que, do ponto de vista prático, mas também legal, a consequência que nós temos para a improcedência e para o despedimento nulo e para a nulidade é praticamente a mesma. Então, o despedimento será ilícito quando ele for declarado nulo ou improcedente. E se ele for ilícito, nós temos primeiro a seguinte consequência: indemnizar o trabalhador por todos os danos causados, patrimoniais e não patrimoniais. Se tem algo bom nessa nova Lei Geral do Trabalho, é este ponto. O trabalhador pode inventar danos, mas quando eu digo inventar danos, entre aspas, meus colegas, sendo um pouco mais rigoroso, o trabalhador já pode reclamar danos não patrimoniais. Olha, o experimento criou-me aqui um problema psicológico devidamente fundamentado. O doutor Aldino, o doutor Pedro ou a doutora faz tudo, poderá ainda analisar. Então, é possível, ou seja, será possível quando for publicada esta possibilidade. Isto, não é? Reintegrar o trabalhador, lembrando que o que vai acontecer é que a reintegração, como o doutor Pedro disse muito bem, vai competir apenas ao trabalhador aceitar ou não. Atualmente, o empregador pode dizer não quero reintegrar. E a linha C traz aqui uma desilusão. Em que sentido? Se o processo do trabalhador ficar mais de 5 anos no tribunal sem qualquer tipo de decisão, o empregador tem um limite de pagamento dos salários intercalares, 6 meses. Continuamos a ter o limite de 6 meses. Depois, temos essa referência, não é? Como disse, no fundo, o trabalhador ficar muito tempo sem instaurar o processo, isso de nada adianta, porque a lei já salvaguarda isso. Está você já, doutor Ferreira. Então, meus colegas, em caso de não reintegração, 50% de salário base pela antiguidade. Não é grande coisa, não tem grande novidade. E depois temos também a questão aqui da improcedência. Lembrando, eu vou recuar só para não existir aqui uma confusão. Vamos lá, se não quer recuar, acho que é o meu tempo. Sim, estamos alinhados. E também está a bater 3. Eu vou terminar em menos tempo. Não está a recuar, mas o que acontece? O artigo 314 tem como epígrafe indemnização por despedimento individual. Diz que se o despedimento disciplinar for declarado improcedente, ou se o trabalhador, por exemplo, alegar despedimento indireto, ele vai ter direito a uma indemnização calculada na ordem do salário base, a data do despedimento pelo número de anos de antiguidade, ou seja, um salário pela antiguidade. E terá como limite mínimo o valor correspondente a 3 meses. Este é o meu último slide. Tenho 3 minutos e tem uma problemática que eu gosto de levantar. E parece que vou levantar na próxima conferência. Nesta, estou a brincar. Qual é a problemática? A lei diz assim, o valor mínimo são 3 meses. Estamos a falar de 3 salários. A questão que eu tenho estado a levantar é basicamente a seguinte. Se nós tivermos um trabalhador que esteve na empresa 3 anos, quanto tempo de antiguidade ele tem? Podem dizer, meus colegas? 3 anos. E se tivermos um trabalhador que tiver 2 meses de trabalho, quanto tempo de antiguidade ele tem? Não tem 0 de antiguidade, de acordo com o critério que a lei apresenta de 3 meses, 1 ano. Nos termos desse artigo, quer o trabalhador com 2 meses de antiguidade, quer o que tem 3 anos, vão receber o mesmo. 3 meses de salário. A minha questão é, será que, neste caso, não devíamos colocar o critério da soma? Ou seja,
os 3 meses de salário estariam garantidos para todos. Entretanto, em função da sua antiguidade, ele poderia ter 3 meses de salário, mais, por exemplo, 3 salários por ter 3 anos, ou mais 0 por não ter 3 anos. Este é um elemento apenas para discutir. Muito obrigado, meus colegas. Não me façam tantas questões, por favor. Obrigado, Mayanda. Mesmo no tempo, muito obrigado pela sua apresentação também, bastante interativa, não copiou de todo a doutora Beth, não remeteu a resposta como tal, mas procurou interagir com os colegas e acho bem, porque nem todos somos juristas e temos também os técnicos de recursos humanos e, de facto, isso torna também a sala um bocadinho mais desperta, porque já vamos um bocadinho para além já vamos um bocadinho adiantados na hora do nosso debate. Bem, eu tenho